A sua caminhada diária, esse ritual que acredita ser o pilar da sua saúde, poderá estar a destruir silenciosamente os seus joelhos? Pensa que cada passo que dá está a fortalecê-lo. Mas, e se eu lhe dissesse que, para muitos de nós com mais de 60 anos, certos hábitos de caminhada estão a fazer exatamente o contrário? É uma verdade desconfortável. Aquela dor que sente ao subir escadas, aquele estalido ao levantar-se da cadeira, a rigidez matinal que demora cada vez mais a passar. Culpamos a idade, o tempo, o destino. Mas a verdade é que, muitas vezes, a causa está nos nossos próprios pés, na forma como nos movemos todos os dias. É uma realidade dolorosa pensar que algo que fazemos com a melhor das intenções, para nos mantermos ativos e saudáveis, pode ser a fonte do nosso sofrimento e da nossa perda de mobilidade. Mas há um segredo aqui, uma chave para virar o jogo. Neste vídeo, vamos desvendar os erros de caminhada mais comuns e destrutivos que as pessoas com mais de 60 anos cometem sem sequer se aperceberem. Vamos aprender juntos como transformar cada passo numa fonte de força e não de dor. E peço-lhe que fique até ao fim, porque o último erro que vou revelar é o mais subtil, mas talvez o mais prejudicial de todos, e a solução é surpreendentemente simples. Vamos começar pelo erro mais fundamental, aquele que começa antes mesmo de darmos o primeiro passo. O calçado que escolhemos. Pode parecer trivial, mas é a base de tudo. Quantas vezes já saiu para uma caminhada com aqueles sapatos velhos e confortáveis que usa para tudo, ou até com umas sapatilhas que já viram melhores dias? Pensamos que, se são confortáveis para andar em casa, também o são para caminhar na rua. Mas isto é um engano perigoso. Os nossos pés são a fundação do nosso corpo. Se a fundação não for estável e bem apoiada, toda a estrutura acima dela sofre. Imagine construir uma casa sobre areia. É exatamente isso que fazemos aos nossos joelhos quando usamos calçado inadequado. Sapatos sem o devido suporte de arco, com a sola gasta ou demasiado finos, não absorvem o impacto de cada passo. Pense nisto. A cada passo que damos, uma força equivalente a 1 a 3 vezes, o nosso peso corporal é transmitida através das nossas pernas. Agora multiplique isso por milhares de passos numa única caminhada. Onde é que essa força vai parar, se os sapatos não a absorverem? Vai diretamente para os nossos tornozelos, joelhos e ancas. É um martelar constante na cartilagem que protege as nossas articulações. É por isso que depois de uma caminhada, se pode sentir aquela dor incômoda e profunda no joelho. Não é cansaço muscular, é a sua articulação a gritar por socorro. Especialmente aqui em Portugal, com a nossa bela, mas irregular calçada portuguesa, o desafio é ainda maior. Cada pedra desnivelada é um teste ao nosso equilíbrio e um choque extra para as articulações. Usar sapatos inadequados nestas superfícies é como pedir para ter problemas. Então, o que devemos procurar? Procure sapatos que ofereçam um bom amortecimento, especialmente no calcanhar. A sola deve ser firme, mas flexível na zona dos dedos para permitir um movimento natural do pé. O suporte do arco plantar é crucial. Impede que o pé role para dentro, um movimento que desalinhada o joelho e coloca uma pressão enorme na parte interna da articulação. Não precisa de comprar os sapatos mais caros do mercado, mas precisa de investir em sapatos feitos especificamente para caminhar. Leve o seu tempo na loja, experimente-os ao fim do dia, quando os pés estão mais inchados, e certifique-se de que há espaço suficiente para os dedos se moverem. Este pequeno investimento pode poupar-lhe anos de dor e despesas médicas. Mas ter os sapatos certos é apenas metade da batalha se a forma como os usamos estiver errada.
E isso leva-nos diretamente ao segundo erro: a nossa postura. Quantas vezes vemos pessoas a caminhar curvadas para a frente, a olhar para o chão? Parece uma posição de derrota, e para os nossos joelhos é exatamente isso. Quando nos curvamos, o nosso centro de gravidade desloca-se para a frente. Para não cairmos, os nossos músculos das pernas, especialmente os quadríceps na parte da frente da coxa, têm de trabalhar horas extraordinárias para nos estabilizar. Este esforço excessivo puxa a rótula contra o fêmur, causando fricção e desgaste na cartilagem por baixo dela. Pense nisso como se estivesse constantemente a travar com os joelhos. Além disso, uma postura curvada comprime os órgãos internos, dificulta a respiração profunda e coloca uma tensão enorme no pescoço e nas costas. É uma reação em cadeia que começa com a inclinação da cabeça. Muitas vezes fazemo-lo por hábito, por medo de tropeçar, ou simplesmente porque os músculos das costas enfraqueceram com o tempo. A solução é caminhar de forma orgulhosa. Imagine que tem um fio preso no topo da sua cabeça a puxá-lo suavemente para o céu. Sinta a sua coluna alongar-se. Os ombros devem estar relaxados e para trás, não encolhidos junto às orelhas. O seu olhar deve estar dirigido para a frente, para o horizonte e não para os seus pés. Isto não só melhora a sua postura, como também lhe permite apreciar o mundo à sua volta. Ative os seus músculos abdominais, contraindo-os ligeiramente, como se estivesse a preparar-se para receber um toque na barriga. Isto cria um espartilho natural, que apoia a sua coluna e estabiliza toda a sua pelvis, o que, por sua vez, alinha as suas ancas e joelhos. Pode sentir-se estranho no início, como se estivesse a desfilar. Mas pratique em frente a um espelho. Caminhe pela casa com esta postura. Com o tempo, tornar-se-á a sua nova forma natural de se mover, e os seus joelhos irão agradecer-lhe imensamente. A diferença que um bom par de sapatos e uma postura correta podem fazer é monumental. Estamos a transformar a caminhada de uma atividade potencialmente prejudicial numa terapia de movimento que fortalece e protege o nosso corpo. E esta ideia de preparar o corpo para o movimento leva-nos a outro ponto crucial, que muitas vezes é completamente ignorado. Um ritual simples, que pode ser a diferença entre uma caminhada revigorante e uma semana de dores. Parte 3. Esse ritual esquecido é a preparação e a finalização da sua caminhada. Quantos de nós simplesmente calçamos os sapatos, abrimos a porta e começamos a andar a um ritmo acelerado? E quando terminamos, paramos abruptamente, sentamo-nos e pronto. Imagine ligar o motor de um carro num dia gelado de inverno e arrancar imediatamente a alta velocidade. O motor iria sofrer, certo? Os nossos músculos e articulações são exatamente iguais. Eles precisam de um aviso, de uma oportunidade para aquecer e preparar-se para o esforço. Iniciar uma caminhada sem aquecimento é um choque para o sistema. Os músculos estão frios e rígidos, menos elásticos. As articulações não têm lubrificação suficiente do líquido sinovial. Isto significa que os primeiros minutos da sua caminhada são os mais perigosos. É quando o risco de distensões musculares e de colocar estresse desnecessário nas articulações, especialmente nos joelhos, é mais elevado. Um aquecimento não precisa de ser complicado ou demorado. 5 minutos são suficientes. Comece com uma caminhada muito lenta, quase a arrastar os pés, durante 1 minuto ou 2. Depois, faça alguns movimentos dinâmicos suaves. Não estamos a falar de alongamentos estáticos, de segurar uma posição por 30 segundos, pois isso pode ser contraproducente com os músculos frios. Em vez disso,
Faça movimentos que levem as suas articulações através da sua amplitude de movimento. Por exemplo, fique de pé e balance suavemente uma perna para a frente e para trás, como um pêndulo, 10 vezes de cada lado. Faça círculos com os tornozelos em ambas as direções. Levante os joelhos em direção ao peito, alternadamente, como se estivesse a marchar no mesmo lugar. Estes movimentos simples aumentam o fluxo sanguíneo para os músculos, aquecem o líquido nas articulações e dizem ao seu sistema nervoso: ok, vamos começar a mover-nos. É como acordar o corpo gentilmente. Igualmente importante é o arrefecimento. Parar de repente depois de uma caminhada pode causar tonturas, pois o sangue acumula-se nas pernas e a pressão arterial pode baixar. Mais importante para os nossos joelhos, os músculos que trabalharam arduamente começam a encurtar e a ficar rígidos à medida que arrefecem. É por isso que muitas vezes nos sentimos mais doridos no dia seguinte. O arrefecimento ajuda o corpo a fazer a transição gradual do estado de exercício para o de repouso. Reduza o seu ritmo nos últimos 5 minutos da caminhada. E depois, sim, é a altura ideal para alguns alongamentos estáticos suaves. Alongue os músculos da parte de trás da coxa, os isquiotibiais e os da barriga da perna, os gêmeos. Estes músculos, quando estão tensos, podem puxar a articulação do joelho e causar desalinhamento e dor. Um alongamento simples para os gêmeos é encostar-se a uma parede com uma perna atrás e pressionar suavemente o calcanhar contra o chão até sentir um estiramento na barriga da perna. Segure por 20 a 30 segundos, sem forçar. Este pequeno hábito, no início e no fim, transforma a sua caminhada numa sessão de exercício completa e segura. Agora vamos falar sobre o que acontece durante a caminhada em si. Outro erro incrivelmente comum é dar passadas demasiado largas. Há uma crença de que quanto maior a passada, mais rápido vamos e melhor é o exercício. Mas para os nossos joelhos, é um desastre. Quando esticamos demasiado a perna à nossa frente, o nosso pé aterra muito à frente do nosso centro de gravidade. Isto faz com que o calcanhar bata no chão com a perna quase esticada. O que acontece nesse momento é que criamos uma força de travagem. Toda a energia do impacto sobe pela perna, sem que os músculos da coxa consigam absorvê-la eficazmente, e vai diretamente para a articulação do joelho. É um choque, uma pancada, repetida milhares de vezes. Ao longo do tempo, este martelar desgasta a cartilagem e pode levar à inflamação e dor crônica. A solução é contraintuitiva. Dê passos mais curtos e mais rápidos. O seu objetivo deve ser aterrar com o pé mais por baixo do seu corpo, por baixo do seu centro de gravidade. Isto permite que o seu pé role suavemente do calcanhar para os dedos e que os seus músculos da coxa e dos glúteos, os nossos amortecedores naturais, façam o seu trabalho. Pense em caminhar de forma mais leve, como se estivesse a caminhar sobre brasas. Os seus pés devem passar menos tempo em contato com o chão. Pode parecer que está a dar passinhos de rato no início, mas rapidamente se aperceberá de que pode manter a mesma velocidade, ou até ir mais rápido, com menos esforço e, crucialmente, sem impacto nos joelhos. Tente aumentar a sua cadência, o número de passos que dá por minuto, em vez do comprimento da sua passada. Uma boa maneira de praticar é contar os seus passos durante 1 minuto. Depois, tente aumentar esse número em 5 a 10%. Isso irá forçá-lo naturalmente a encurtar a sua passada. Esta mudança subtil na sua forma de andar pode ser a mais transformadora de todas para a saúde a longo prazo dos seus joelhos. Parte 4. Juntando tudo, percebemos que a saúde dos nossos joelhos não depende da sorte,
mas de uma série de escolhas conscientes que fazemos todos os dias. Desde o momento em que escolhemos os sapatos que nos vão levar pelo mundo, passando pela forma como nos erguemos e nos projetamos para a frente, até a maneira como preparamos o nosso corpo para o movimento e o acalmamos depois. Cada detalhe conta. E, claro, a própria mecânica do nosso passo, optando pela leveza e rapidez em vez da força e do comprimento. E isto leva-nos ao último ponto, aquele que prometi que poderia ser uma surpresa. O erro de pensar que mais é sempre melhor. Vivemos numa cultura que glorifica o esforço, os 10.000 passos por dia, a superação de limites. E embora a tua atividade seja essencial, a obsessão por números pode ser perigosa, especialmente depois dos 60. O nosso corpo precisa de movimento, mas também precisa desesperadamente de descanso e recuperação. Caminhar todos os dias, durante longos períodos, sem dias de descanso, especialmente se estiver a cometer alguns dos erros que mencionamos, não permite que as suas articulações e músculos recuperem. A inflamação que ocorre naturalmente com o exercício não tem tempo para diminuir, e o pequeno desgaste diário acumula-se, tornando-se um problema crônico. O segredo não é caminhar mais, mas caminhar melhor. É preferível fazer 3 ou 4 caminhadas de qualidade por semana, onde está focado na sua postura, na sua passada e no seu corpo, do que 7 caminhadas longas e descuidadas que o deixam dorido e fatigado. Ouça o seu corpo. Se os seus joelhos estão a doer, talvez precisem de um dia de descanso. Descanso não significa ficar sentado no sofá o dia todo. Pode significar fazer atividades de baixo impacto, como natação ou simplesmente alguns alongamentos suaves em casa. A variedade também é fundamental. Não caminhe sempre no mesmo percurso, especialmente se for em betão ou asfalto. Procure caminhos de terra batida num parque. Ande na relva. Superfícies mais macias são um bálsamo para as nossas articulações. Mudar o terreno também desafia diferentes músculos, tornando o seu corpo mais forte e resiliente. Lembre-se, o objetivo não é atingir um número arbitrário de passos. O objetivo é mover o seu corpo de uma forma que o nutra, que o fortaleça e que lhe permita continuar a desfrutar da vida com liberdade e sem dor durante muitos e muitos anos. A caminhada deve ser uma fonte de alegria, não uma tarefa ou uma causa de ansiedade. Pequenas mudanças podem fazer uma diferença gigantesca. Não precisa de mudar tudo de uma vez. Escolha uma coisa desta conversa para se focar esta semana. Talvez seja prestar atenção à sua postura. Ou talvez seja fazer 5 minutos de aquecimento antes de sair. Quando esse hábito estiver estabelecido, acrescente outro. A jornada para joelhos mais saudáveis é uma maratona, não um sprint. E o mais importante é que está no controlo. Não é a idade que dita a sua dor, são os seus hábitos. E os hábitos podem ser mudados. Gostaria muito de saber a vossa experiência. Algum destes erros ressoou consigo? Já fez alguma mudança na sua forma de caminhar que tenha feito a diferença? Por favor, partilhe as suas histórias e dicas nos comentários abaixo. A sua experiência pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar a sua própria jornada de mudança. Se achou este vídeo útil e se aprendeu algo novo, peço-lhe que deixe um gosto. Esse simples clique ajuda esta mensagem a chegar a mais pessoas que, como nós, querem envelhecer de forma ativa e saudável. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar as notificações, para não perder os próximos vídeos com mais conselhos práticos para viver a sua melhor vida. Lembre-se, o seu corpo é o seu companheiro de vida mais fiel. Trate-o com o carinho, o respeito e a atenção que ele merece. Cada passo consciente que dá hoje é um investimento num futuro com mais movimento,
mais liberdade e mais felicidade. Cuidem-se bem e até breve.